Salve, salve amigos do meu canal Marcelo Cavalcante, sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai voltar a falar sobre futebol. O convidado é o técnico Hélio dos Anjos, que está à frente do Náutico, não só à frente da equipe, mas também está cuidando do trabalho estrutural do Clube Alvirrubro. E a gente vai conversar justamente sobre esse trabalho estrutural do Náutico e, lógico, histórias do futebol, como bem sabe conversar e falar o professor Hélio dos Anjos. Vamos nessa. Professor Hélio dos Anjos, finalmente, pessoalmente, a gente já fez essa entrevista por telefone, né? A gente já bateu um papo por telefone e tal, mas pessoalmente é uma satisfação tê-lo aqui. Eu vou começar logo uma pergunta, porque o senhor sempre essa curiosidade. Não vou perguntar como começou a carreira dele, não, porque a gente já falou, já teve entrevista várias vezes. Mas você já está se sentindo pernambucano? Já são quantas vezes que você está aqui em Pernambuco? Contando de 93, que você foi a primeira vez para cá. Primeiramente, né, Marcelo, meu boa noite a todos, porque inclusive era para ter atendido você há mais tempo, né, pela relação tão boa que nós sempre tivemos, né, muito respeitosa. E eu tive essa oportunidade agora, a semana um pouco mais tranquila, principalmente depois de um jogo como foi no domingo. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu sempre me senti muito bem em Pernambuco. Consequentemente, você acaba virando um pernambucano, né? A gente tem, inclusive, algumas homenagens feitas pelo povo de Pernambuco através da Câmara de Olinda, né? Homenagens de pessoas assim que a gente tem em consideração muito grande. Agora mesmo vou receber uma homenagem no Tribunal de Justiça do Estado, no dia 29, né? Isso faz a gente ficar muito feliz, e também porque eu falei isso hoje para minha mulher. Uma pessoa procurou ela hoje na academia, né, falando que eu conhecia, que eu tinha sido treinador do time dessa pessoa um tempo atrás, quer dizer, ela era torcedora do esporte. Eu falei, bem, como as pessoas aqui são educadas, né? São pessoas aqui procuram aproximar, né? Coincidentemente, chego no elevador, estou descendo, encontro com o Alvirrubro, o Gessé, eu já conhecia de outras passagens, aí aquela educação. Aí chego no Uber, o motorista, poxa, você é o Hélio dos Anjos, me fez essa pergunta. Essa pergunta foi: quantas vezes, né, eu passei aqui e se eu me sinto... Eu já perdi as contas. Eu tenho uma minha memória. São oito passagens, porque são três passagens no esporte, né? 96, 97, 2003 e 2011. Aí dá 3 passagens. No Náutico começou em 93 e foi o primeiro clube que eu trabalhei. Foi curto, né? Foi curto, foi um campeonato brasileiro rápido, que tinha hackeamento de divisão, conseguimos ficar na divisão de cima. 93, depois voltei em 2006. Né? Foi para um complemento de... Mas ainda pegou o início pernambucano, né? Peguei o início pernambucano, aí tive a proposta de ir para a seleção da Arábia, a gente deixou o Náutico naquela situação, naquela vez. Depois retornei nessa fase moderna, mais moderna do Náutico, né? E aí nós voltamos. Então são 5 vezes no Náutico. 5 vezes no Náutico, 3 vezes no esporte. Mas você conta do Náutico, teve uma passagem aqui que você viu do Náutico, que você saiu e voltou no mesmo ano, praticamente. Sim. Você conta ali em duas. Em duas passagens. Né? Entendi. Então é mais ou menos isso. E eu sinto muito bem aqui, mas muito bem. Aqui tem uma coisa que é interessante, né? Muito interessante. Olha que eu já trabalhei no Goiás 6 vezes, já trabalhei no Atlético Goianiense 3 vezes e no Vila 1 vez. Né? Muito bem tratado, mas muito bem tratado pela torcida do Goiás e a torcida do Atlético. A torcida do Vila já não é tanto? Não, nunca me tratou assim, nunca gostou de mim, normal, né? Acho que foi também porque a gente ganhou muitas decisões contra eles, né? Então... Enquanto no Vila você não foi bem, é isso? Não, até a questão não foi nem essa, eu saí por opção, eu saí do Vila para vir para o esporte em 2011. Estava muito bem, estava tranquilo. Saí do Vila para vir para o esporte. Bom, é porque a rivalidade pega mesmo, né? Praticamente 5 campeonatos. Nós ganhamos lá em Goiás 5 campeonatos estaduais e 2 Copa Nordeste com o Vila envolvido. Quer dizer, então, esse ano também para completar, o ano passado para completar, nós fomos campeões pela Copa Verde
uma diferença de 10 gols, uma decisão, 6-0 em Belém, 4-0 lá em Goiânia, quer dizer, então lá ainda tem um resquício na rua, daqui a pouco num bar, daqui a pouco no lugar público. Aqui em Recife, em lugar algum, em lugar nenhum que eu fui destratado até hoje na minha vida. Nunca um torcedor do Santa Cruz, do esporte, de eu estar no lugar público e as pessoas... Então, no caso aqui hoje, você tocando nesse assunto, foi interessante. Você tem receio, já pela sua experiência também, talvez você encare de forma diferente, evidentemente, do que um treinador jovem. Mas tipo assim, você está bem no Náutico, ou estivesse bem no esporte, e na mesma temporada optasse por sair para um clube rival, você encararia isso tranquilo? Como é que você vê isso? Olha, quando eu era novo, jovem, eu encararia. Hoje mais não? Hoje não. Eu acho que eu não preciso mais esse desgaste, de desgaste, não preciso conviver com isso, né? Não que você jovem, você irresponsável, não, porque eu passei pela minha juventude como treinador e graças a Deus sou respeitado também pelo passado, né? Mas não tem mais necessidade disso, você encontrar com pessoas que faz parte do seu dia a dia hoje no Náutico, aí daqui 2 meses você encontrar você no esporte ou você no Santa Cruz, sabe? E seria também o contrário. Você está falando aqui pela situação que hoje você está. Eu estou hoje. Então, não tem necessidade disso. Como eu brinco, eu não tenho a mesma idade para isso. Eu não tenho suporte. Mas na sua história já aconteceu? Já. Como foi? Não tem como o Vila gostar de mim. Eu assumi o Vila. Teve o Vila no negócio. Eu assumi o Vila no dia 16 de dezembro de 99. Eu morava em Uberlândia, eles foram lá, me contrataram e tal, mas deixou uma multa no contrato. Eu já tinha trabalhado no Goiás em 95. Fez um bom campeonato brasileiro, inclusive. Muito bom. E uma das pessoas que eu devo muita coisa no futebol, em todos os sentidos, nossa relação começou em 95 e nós éramos apegados, que é o seu Ailê, que já faleceu, que foi... O Goiás hoje é diferente porque o seu Ailê morreu. Isso aí verdadeiramente sabe? Então você imagina bem, o seu Ailê foi uma pessoa muito importante na minha vida, por isso mesmo eu trabalhei 6 vezes com ele. E o seu Ailê ficou sabendo que eu estava acertando com o Vila, que eu acertei com o Vila e tudo, e mano, não pode do jeito do meu trabalho. E eles caíram em 98. Caíram para a Série B, para a Série C. Para a Série B. Estava na Série A. E quando chegou ali entre o dia 26 de dezembro, o seu Ailê ligou, as pessoas ligadas a mim ligou e tudo. E eu falei, seu Ailê, o que o senhor faz? Eu falei assim, qual é o valor? Qual é o valor da multa? Você topa? Ele foi lá e pagou a multa. E no dia 28 de dezembro, você foi pro outro? Eu fui pro outro. Eu não trabalhei no Vila, não dei um treino no Vila, mas usei do contrato, paguei para sair, que era... Não, você fez o que tinha que ser feito. Fiz tudo certinho, né? O seu Ailê tinha muito isso. Então, pode mandar a conta pode pedir a conta que eu passo agora o valor e tal. E aconteceu, quer dizer, 99... Foi quase... você disputou a Série B. Eu lembro no Goiás que teve aquele jogo... Não, aí olha a guinada que eu dei. Tudo na vida é assim, né? Você tem que... Olha, escolha, né? Fomos campeão brasileiro da Série B, campeão goiano, campeão da Centro-Oeste. Formei um time sensacional de Josué, Fernandão, Araújo, Aloysio Chulapa, o Arley, grande Arley, que hoje é o nosso era o goleiro no executivo já. Aliás, naquele jogo contra o rapaz, eu vou conversar com você que uma coisa sai puxando a outra. Aí agora caiu a minha ficha. Na verdade, teve aquele jogo lá de Santa Cruz, em Goiás, lá em Serra Dourada, que todo mundo fala, que teve ali um ajeitadinho ali. Todo mundo fala, mas queriam dar uma responsabilidade para o Goiás que não era necessária. Você entende? O Goiás já tinha sido campeão, já tinha subido, né? E foi para a última rodada. Se a gente empata, nós éramos campeões brasileiros. Não tinha necessidade nenhuma de exposição, de nada. Detalhe, viu, amigo, que aí com esse empate, Santa Cruz e Goiás subiram. E um dos clubes que não subiu por conta desse resultado
foi justamente o Vila Nova. Pois é, mas o Vila, no jogo, no mesmo horário e tudo, também já saiu perdendo pro Bahia, que já estava desclassificado, já saiu perdendo pro Bahia de 2-0, quer dizer, então o ambiente ficou propício por exemplo, propício a um resultado como aconteceu e o Goiás ser campeão, né? Isso aí foi o mais importante. Então, essa mudança repentina que eu fiz em relação ao Vila, né, começou a originar um dos maiores momentos da minha carreira. Eu dei um grande up na minha carreira, né, porque o tempo que eu fiquei no Goiás, só para você ter ideia, eu fiquei 2 anos e pouco no Goiás. E continuamos ganhando tudo, assim, tudo que era... Essa passagem no Goiás de 99 foi melhor que a de 95? Eu gostava muito de 95. O time de 95... Era muito bom. Muito bom. Era um time de características diferentes, porque o time de 95 eu tive que montar. Levar jogador, levei João Paulo, depois eu trouxe para o esporte, pegamos o Wallace, que estava no time do interior, mas era do Goiás, mas estava no time do interior. Eu trouxe muito para cá para o esporte, tem o Wallace, o Márcio Goiano, aí o Luiz Miller, aí pegamos o João Paulo, aí eu montei um time, Sandoval, belíssimo. Era bom jogador. Pelo lado direito, levei o Klemer do Remo. Eu fui campeão, nós somos campeões invicto no Remo em 95, nesse mesmo 95 eu fui pro Goiás. Então eu montei o time. O Goiás não, era diferente. Quando eu cheguei em 99 no Goiás estava cheio de problema, o seu Ailê assumiu a presidência, né, interino, tipo assim, vamos aqui, nesse meio tempo eu vou ser o presidente, porque ele colocava as coisas em ordem mesmo. Estava com problema de salário, estava com tudo. E eu lembro que a primeira palestra que eu dei, eu tinha 14 jogadores. Agora, 14 fera, tudo com 21, 20 anos, que era Araújo, que veio aqui do Porto, Josué, Marquinhos também, que lateral esquerdo do Porto, Fernandão, Dio, Araújo, tudo menino. Túlio Lustosa, que é um belo jogador, um jogador experiente, você conhece, bem que teve aqui muito bem, e eu trouxe para cá também, trouxe para o esporte. Era Silvio Criciúma, que era jogador experiente. Quando terminou o estadual... Eu trouxe em 2003. Quando terminou o estadual, aí a gente só fez as pontuais. E uma das pontuais foi o Arley. E a partir dali o Arley foi, em todos os momentos que eu vivi dentro do Goiás, meu capitão, meu líder, exemplo em todos os sentidos, em tudo, exemplo em tudo, dentro de campo, fora de campo. E aí a gente montou uma máquina. E eu brinco com eles, que eu falo que quase todos. Os que não ficaram ricos foi por opção, porque gastaram um pouco mais. Mas foi um time que todo mundo deu dinheiro. Todo mundo. Levei o Álvaro, um zagueiro do 19 anos, do São Paulo. Levei bem jovem. O Álvaro chegou na seleção, foi vendido para a Espanha, ficou lá na Espanha um tempão, voltou o Flamengo. Essa foi Tolói não? Também não? Não, Tolói já foi. Não, Tolói foi em 2009. Foi nós que lançamos. Já lançamos de líbero. Eu jogava com 3 zagueiros, que em 99 eu jogava algumas vezes de 3 zagueiros, o Silvio Criciúma, que era perfeito como líbero. Mas ele jogava de líbero mesmo. Eu não jogava com a linha de 3 zagueiros como se joga hoje, a maioria dos times joga hoje. Eu até acredito que nós vamos enfrentar o próximo adversário com a linha de 3, assim. Então, aí em 2009, foi até engraçado, porque ninguém queria jogar de líbero. E os jogadores experientes, né, que era aquele menino que foi campeão comigo, que subiu comigo aqui no Náutico, zagueiro, foi pro Fluminense, foi eu, que é campeão no Fluminense. Leandro Eusébio, não queria jogar de líbero. Hernando não tinha cacoete. E eu tinha outro jogador para jogar de líbero, mas eu achei o Tolói com 17 para 18 anos acima da média. Aí o Tolói foi ser um líbero, um garoto, que o líbero tem muito a ver com a experiência, né, por causa de percepção de jogo, percepção de... Né, então tem isso. E o Tolói com 18 anos foi seu líbero, encaixou. Isso em 2009. Em 2009. Pensando que era 99. Não, 99 era outro grupo. Já que a gente tá falando, a gente vai chegar já no Náutico, tá, pessoal? Para não ficar nessa agonia aí. Claro. Só para a gente lembrar de todas as vezes que eu bato papo com o professor aqui sobre futebol, mas você também teve uma passagem que foi bem vitoriosa, bem importante para o esporte em 2003, assim, você fez a montagem do time. Esporte em 2003. Né? Campeão e tal. Só que chegou na final, naquele jogo lá de Garanhuns, aquela confusão toda. Certo.
o Sport chegou a abrir o placar contra o Palmeiras e acabou ali aconteceu ali. Ali é o seguinte, em 2003, eu ia disputar Libertadores com o Paysandu. E a minha ótima relação que eu tinha na época com o Vandesso Lacerda e com o Branquinho, com Pedro Lacerda, com Zeca Lacerda, com Fred Domingos, com Guerrinha, com grandes amigos que eu fiz na minha vida e amigos que eu tenho em Recife, e infelizmente a gente encontra muito pouco, ou quase nada, né? Eu até peço desculpas a eles, mas são pessoas que marcaram muito na minha carreira, e eu vim por causa deles. E eu larguei uma Libertadores para vir para um esporte na segunda divisão, muito em função do relacionamento que eu tinha com essas pessoas. Tivemos que montar sem dinheiro mesmo, foi uma fase difícil. Por isso que eu falo, o Branquinho era um cara muito agregador, né? E então conseguimos e tal, e fomos campeões pernambucanos, né? Eu tinha uma dupla de ataque que eu achava assim sensacional, que era Valdir Papel e o Chuva, e tinha o Nildo pela direita e o Kleber novinho pela esquerda. Quer dizer, era um time que tinha uma qualidade nesse setor que era coisa incrível, né? E trouxemos o Bosco de volta, então foi coisa muito positiva. E nós abrimos mão lá da Libertadores por causa disso, aí fomos pro Brasileiro. E ninguém imagina, todo mundo hoje sabe o que é. Você está disputando uma Série B, onde dois times de grande tradição do futebol brasileiro, grandes do futebol brasileiro, Botafogo e Palmeiras, num quadrangular. Mas para chegar a esse quadrangular, nós tivemos episódios, né, que envolveu STJD, Francisco Horta. Foi muita confusão. Foi muita confusão. Então o negócio era tirar, e outra coisa, e grandes jogos no decorrer, antes dessa fase, grandes jogos, Palmeiras e Sport. Teve esse, Meu Deus do céu. O que ocasionou o jogo para ir para Garanhuns foi aquele que foi 2-1 aqui, que o Sport perdeu. Foi o que aconteceu, teve invasão e muita rivalidade. E teve a vitória lá. Então eram jogos sensacionais. Sensacionais os jogos contra o Palmeiras. Então teve esse problema. Então o Palmeiras, o negócio do Palmeiras era tirar. Politicamente, era tirar o jogo daqui. E olha que nós éramos muito bem, protegidos da maneira de dizer, porque o Carlos Alberto era um presidente de federação que ele saía pra briga com todo mundo, ele queria, não mexe com o meu time, não mexe com o meu clube, que eu falo, afiliado. Tiraram o jogo, nós fomos pra Garanhuns, saímos na frente com o gol de Gaúcho. Agora, era sensacional o time do Palmeiras. Pra Série B era sensacional. Gente, nós estamos falando de Wagner Love, com 42 anos hoje aí, ainda jogando, condições outra, mas Wagner Love há 3 anos atrás era um jogador de ponta ainda do futebol brasileiro. Wagner Love com 19 anos, gente. Vocês não sabem o que era Wagner Love com 19 anos. E o Magrão, o time, Marcos Goleiro, gente. Era um time, e aí criou toda essa situação, acabou. Nós perdemos o jogo de 2-1, um jogo jogado, eles vieram de avião para Maceió, foi uma coisa assim totalmente... Parecia de Copa do Mundo. Pô, nós tivemos que ir para lá, treinar lá. O campo não era bom, quer dizer, então essa dificuldade foi muito grande, tanto que nós perdemos um jogo que o Sino expulsou o Silvio Criciúma, no início do jogo contra o Botafogo, lá naquele campo lá de Niterói, e nós perdemos o jogo. Chegamos aqui, nós demos o mesmo placar no Botafogo, o time era muito bom, chegamos aqui, atropelamos o Botafogo. Então, aquele ano foi de uma equipe muito boa e que o destino quis colocar numa Série B, num quadrangular de Série B, Botafogo e o Palmeiras. Quem subiu? Botafogo e Palmeiras. Foi um regulamento diferente, né? Assim, era. Aqui. Para lembrar o pessoal, foi Botafogo, Palmeiras, Sport e o Marília. Foi uma situação. Tanto que o Marília empatou com a gente aqui, no jogo seguinte, tomou de 5 ou 6 do Palmeiras, lá dentro do... Nesse ano também, teve um episódio em 2004 que você viveu, e eu queria que você falasse um pouco desse episódio, mas também trazendo para o dia de hoje.
foi a questão lá de Bosco e Maisena ali. Teve vai ser Bosco titular, vai ser Maisena. Aí Maisena ficou chateado porque ele era o titular e você quis tirar o Maisena por opção sua. Você confiava, não sei se confiava, se era... Totalmente. Mais em Bosco. Totalmente. Como é que é lidar com essa situação? Eu estou colocando isso como exemplo, eu queria que você falasse um pouco do que aconteceu naquele momento, mas também trazer hoje. Isso é muito comum. Muito comum. Ó, tá lá o titular, lá jogando pra caramba, mas você tem um jogador com sua confiança e você vai lá e tira. Não vou falar da idolatria que tinha pelo Maisena, as grandes passagens aqui no esporte, mas num momento de muita carência de jogador, muita carência de ídolo, né? Tem isso, time de massa. Tem um momento que eles ficam carentes e aí, não que o Maisena seja qualquer um, aí faz-se um ídolo muito facilmente. Né? Mas tecnicamente não tinha nem comparação. O Bosco era um avião. Né? E o Bosco se propôs a vir num momento muito bom dele, que ele estava muito bem na Portuguesa Santista, mas ele colocou na cabeça de esportes. Desculpa. E eu optei pelo Bosco, porque é o seguinte, o líder, como é um treinador, ele não tem que preocupar também em satisfazer, né? Em satisfazer, eu tenho que fazer o certo. Aquilo que eu vejo que é certo, que eu busco, que eu olho dentro da minha concepção. A minha concepção, naquela época, que o Bosco era muito mais jogador. Tanto que depois eu saí, não sei se foi 2004, 2005, eu fui para o Fortaleza e tive a oportunidade de contratar o Bosco. Foi 2004. Foi 2004. E o Bosco foi ídolo no Fortaleza. Tanto que acho que está sendo até treinador de goleiro de Fortaleza agora, mesmo ele morando nos Estados Unidos, né? Mas ele está sendo, ele fica aqui, mas a residência dele é nos Estados Unidos. E o Bosco foi ídolo, tanto que no Fortaleza procurou-se um bom goleiro para ir juntamente com o Rogério, foi o Bosco, e ficou lá também muito tempo. São situações, sabe, que... Agora é complicado, né? É complicado. O líder, o treinador, ele é contratado para tomar decisão. Você está entendendo? E gerenciar egos também faz parte desse processo? Muito mais do que até mesmo tomar decisão. Só que para você tomar decisão, você tem que gerenciar egos. Isso não existe, não tem jeito. Tá entendendo? Então, eu sou muito assim, sabe? O líder não pode ser bonzinho. O líder tem que ser o certo. Tá entendendo? Eu não posso estar aqui hoje. Eu tenho 40 anos que eu lidero o grupo. E nesses 40 anos eu tive problema com o jogador? Claro, tive. Natural. Mas eu tive poucos problemas de colocar e tirar de equipe. Não teve nenhum caso de agressão física, de algum jogador partir para cima, de discutir, não? Comigo? Né? Sim. Nunca. Não, né? Mas nunca. Eu vou ser muito sincero. Quando um jogador... Eu lembro de pouquíssimo, nem lembro, para falar a verdade. Fulano fez... Quando o jogador, nas decisões minhas, ou se daqui um dia alguém tomar de sair chutando um copo e tudo, eu resolvo o problema dentro do vestiário, mas resolvo definitivamente. Eu não tenho esse negócio comigo, sabe? Eu resolvo definitivamente. Sabe? E na decisão, se não houver respaldo da direção, fica o jogador e sai eu. Mas sai mesmo, não tenho. São princípios, Marcelo, que me colocam hoje em atividade, porque você sabe que não é simples você ter essa atividade durante 40 anos no futebol brasileiro. E não sou treinador de time grande, que um dia eu trabalhei em 10 times grandes, então hoje eu estou aqui, 10 times grandes lá na região dos grandes, sim, né, que eles falam são maiores do que todos, e hoje eu estou aqui aproveitando desse nome que eu fiz lá. Não, sou treinador de equipes médias, grandes na região. Eu, para mim, é tão grande quanto as maiores equipes do país. Eu sou muito assim, sabe? Mas então é mais difícil. Eu nunca tive que sentar no nome que eu fiz para ser treinador. Eu estou provando diariamente, estou provando em todas as equipes e, graças a Deus, oferecendo. Sabe? Eu estou oferecendo. Me contratam, a gente tem o Guilherme que faz isso, tem 10 anos que eu estou só oferecendo. Acabou, for contratado para isso, tem retorno. Se for contratado, é o rebaixamento, tem retorno. Opa, é acesso, tem retorno. Quer dizer, então, não é fácil. Não é fácil. Então, tem uma coisa que eu sempre falei e eu falo.
né? Eu não vendo a minha alma para estar no futebol, eu não vendo minha alma para estar no clube, eu não vendo minha alma para os empresários, para os dirigentes. Não vendo. Eu não tenho coragem de chegar em casa, né? E a minha esposa, que sempre me acompanha, e falar assim, o que foi? Não, hoje eu tive que aceitar, os caras resolveram fazer isso, eu vou aceitar. Entendi. Nunca. E aí entra uma coisa, quando me contratam, sabe do combo, né, que chama agora? Sabe, esses dias eu tirei um profissional, fiz uma proposta para um profissional de um clube e consegui. O clube pagava pouco, para mim o clube pagava pouco, o profissional bom pra caramba, eu precisei e fui lá. Qual foi pode citar? Melhor não. Não? Fui lá e contratei. Eu tinha trabalhado no clube e o presidente cismou de passar uma mensagem para mim. Eu até gosto que passe mensagem, sabe? Eu não gosto de telefone, não. Telefone ninguém tem prova. É verdade. Passou a mensagem, passou. Não deu uns 5 minutos, eu retornei a mensagem. 5 minutos, rapaz, eu quero saber que se você tá achando ruim que eu tirei o profissional, pô, paga seu profissional. Vai pro mercado, é bom, porque o bom ninguém quer perder. Não tem essa história de que eu pago. E olha, você me respeita. Porque você deixa um rastro de fogo onde você passa. Mas deixa mesmo. Eu deixo um rastro de fogo. Você entende? Mas não deixa cinzas. Onde que eu passo, a estrutura muda. Onde eu passo, resultado acontece. E você me respeita e eu não vou te dar o direito de falar assim comigo. E vai, tufo. Você tá entendendo? Não tem conversa. Né? Vai tufo com a maneira de dizer. Falei, pô, acabou a mensagem. Agora, guarda a mensagem. Porque daqui a pouco, o dirigente é muito isso. Aí o que eu falei mesmo para ele. Não é bosta o que ele falou para você. Falando nisso, era esse ponto que eu ia tocar no Náutico. Você falou aí que deixa lá um rastro positivo no clube. Do Náutico, da sua última vinda, né, ano passado e tal, para hoje, qual a evolução que você está vendo no Náutico? O Náutico melhorou? E um outro ponto que eu acho que eu estou muito curioso com saber disso, por conta... É a primeira vez que eu vejo, pelo menos no Clube Náutico, um treinador como você assumir o papel também de um dirigente, um manager. Certo. Como é que você está vendo isso aí? É um desafio muito grande em relação... Primeiro eu vou falar do aspecto da evolução do Náutico. Sim. E depois eu queria que você abordasse esse novo formato de trabalho que você está colocando. A primeira coisa que as pessoas têm que entender, e eu sou radicalmente contra um presidente de um clube assumir o clube por 2 anos. Não se faz nada, sou totalmente contra. Ele não consegue fazer nada. Sabe por quê? Porque não é uma empresa que você tem aqui. É um local de uma empresa decidiu, acabou. Quem é que sabe o que foi decidido aqui dentro? Você está lidando com emocional, você está lidando com emoção pura, com amor, com loucura. Então o cara tem que ter no mínimo um tempo para eles assentar as ações deles e assentar o clube para o clube evoluir. Então, quando nós chegamos no Náutico... Você acha que o mínimo é quanto? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Olha, quando nós chegamos no Náutico, você está entendendo? O problema do Náutico, eu não vou falar da estrutura, porque eu já sabia que a estrutura era defasada. Porque quando eu aqui passei, ninguém lembrava de estrutura. Ninguém falava de estrutura. Ninguém. E se falar hoje, se alguém for contrário ao que eu falei, ao que eu estou falando, eu mostro. Nada. Nas outras fases que eu passei no Náutico, ninguém fez um A pela estrutura. Eu falo para você hoje, Marcelo, em 8 meses de Náutico, o que essa direção e que nós, porque eu tomei frente, já conseguimos melhorar o Náutico, não está no gibi. E o quê? Eu cheguei tem 7 meses. Então, você vê como é que é a dificuldade de um dirigente, de um presidente, assumir um clube e em 2 anos ele tem que dar resultado e ele tem que mexer em estrutura. E estrutura dá resultado. E resultado em clubes como o Náutico, você só consegue estruturar se você ganhar. Você está entendendo? É um clube assim, ainda. Tá? E, naturalmente, o Náutico ele estava vazio no olhar das pessoas lá dentro. Então todo mundo pode falar mal do Hélio, pode falar que o Hélio é rigoroso, que o Hélio é isso, que o Hélio é aquilo, mas se tem uma coisa que envolve o meu trabalho, é o humanismo que eu crio dentro do meu trabalho. Então quando eu cheguei no clube, que eu vi o olhar vazio das pessoas,
Esses dias eu estava conversando com um dos grandes profissionais que o Náutico tem, que é o Bruno da logística, o Brunão, que a gente chama, que é um... Não é o Bruno Becker, né? Não, que é uma pessoa muito importante nessa estrutura nossa. Eu sem falar nada para ele, nós estávamos na entrada do CT e ele veio conversar comigo. Ele falou, porra, professor, olha lá, tudo limpo, como é que tá? Damos tudo, olha que maravilha. Rapaz, poxa, hoje eu chego aqui, a gente vê o olhar das pessoas. Aí eu falei, Bruno, eu nunca falei isso para ninguém. Cara, o sentimento de maior tristeza minha e de busca de ajudar foi quando eu cheguei aqui, que o olhar dos funcionários era um olhar vazio. Então as pessoas esquecem que essas pessoas são as pessoas que dão o clube, que faz o clube. Então eu olhei assim, achei todo mundo sem assim, poxa, eu não tenho, até gosto muito disso, né? Papai Hélio, gosto sim, sem um pai. Sem um pai, né? Sem um pai. Isso não quer dizer que o dirigente, principalmente o Bruno Becker, não estava ali. Mas era tanto problema para o Bruno Becker que coisas como essa não é que passa despercebido, passa a ser um plano que ele tinha que pagar salário, ele tinha que resolver isso, ele tinha que mexer com isso. Quer dizer, então, quando eu senti esse vazio, eu falei, gente, pior momento do Náutico. Não era a questão estrutural, era a questão emocional. Você tá entendendo? E aí eu falei, não posso. Isso foi agora? Agora, nessa minha vida. E o Náutico subiu. Nessa minha vida. Nessa minha vida. Eu estou sendo muito sincero. Olha, publicamente, é a primeira vez que eu estou tocando nesse assunto do lado humanitário dos problemas. Então eu achei o Náutico... E por que você acha que teve que ter talvez com essa apatia, vamos dizer assim? Sem resultado, sem perspectiva. E as pessoas que podem mudar isso, aí eu falo, lavar as mãos. Sabe quem são? Os profissionais. Os profissionais. Então eu dou um valor muito grande à instituição que me contrata. Então eu hoje eu vou falar, ser sincero para você. Eu combinei com você 7h30 da noite. Você chegou 7h30, viu? Eu não gosto de sair do clube como eu saí hoje. Apressado, rápido, porque você sabe, é um trânsito, daqui a pouco tudo pode acontecer. Eu assumi um compromisso. Você tá entendendo? Mas não gosto de sair do clube e ver as pessoas lá dentro ainda em atividade, todo mundo sabe. Te dá uma certa sensação, né? Me dá a sensação. De que E olha, hoje que eu tenho o Guilherme que toca tudo. Mas eu fico mal. Então, esse lado, quando eu cheguei, sim, eu falei, que vazio, esses caras estão perdidos, o clube está perdido, o clube está sem o norte, né? Eu sabia de todas as dificuldades, do Bruno principalmente, as dificuldades políticas, né? E aí a gente arregaçou as mangas, mas com quem? Com essas pessoas, que passou a ter um olhar um pouquinho diferente, que olhava assim, poxa, o professor está aqui, o professor chegou. Então todo mundo também cria uma boa vontade maior. Todo mundo começa, não, ele vem, ele vai fazer diferente, e aí a gente começa. Mas você teve uma passagem, quando acabou, não porque passar por um processo eleitoral. Sim. E uma das situações que você deu uma declaração, pode me corrigir se estiver colocado, dizendo que você voltaria para o Náutico se o Becker continuasse. Exatamente. E se caso não houvesse essa aí, você não... Com a oposição eu não trabalharia. E eu sabia, é muito difícil para um profissional falar isso. Mas eu vou falar para você, Marcelo, eu tenho ainda todos os motivos para chegar ao ponto de falar isso. Do mesmo jeito que eu tenho muita coisa que me toca no Náutico hoje, de pessoas que não estão lá dentro do Náutico, não estão lá dentro, que eu falo fisicamente, né? Então agora, o Bruno viajou para a Europa, chegou, todos os dias eu estou com o Bruno, todos os dias eu estou com o Ita, todos os dias eu estou com o Fábio, todos os dias eles estão lá. Agora, tem muitas pessoas importantes para mim na minha relação com o Náutico, que não vão estar lá todos os dias, são os empresários, são pessoas que têm a sua vida e não têm cargo diretivo, né? Então, como eu estava falando, essas pessoas, desculpa, eu me fugi um pouco. Eu falei dessa questão da oposição. Da oposição. E eu tinha todos os motivos. Eu não vou falar com todos, mas os cabeças da oposição, comigo, olha que eu sou profissional, eu não trabalho nunca mais.
Não trabalho nunca mais. Não posso falar não posso generalizar, sabe? Mas vai aparecendo mais gente. Eu não sei porquê, né? Agora mesmo teve RJ, né? Eu envolvido no processo, né? Aí já saiu da eleição, lembra daquela confusão? Aí já vem a RJ, os caras querendo que eu tinha que comparecer lá, e eu tô na minha. Eu nunca discuti nada da dívida do Náutico comigo para voltar pro Náutico. O Bruno Beck é testemunha. Nunca falei para ele nada. Pô, como é que você vai fazer? Eu tenho essa dívida aí, tem jeito de você... Nada. Tanto que aconteceu a aprovação da Jota, eu tive prejuízo com isso, nunca fiz conta com isso. A Jota foi o quê? Foi a recuperação judicial. Você tá entendendo? Então, para mim, sabe, se fosse me chamar lá, eu iria com o maior respeito. Com o maior respeito. Só que eu falei uma coisa, né? O Náutico não é Náutico? Uhum. Essas pessoas que estavam pedindo, exigindo a minha presença e tudo, né? Essas pessoas que eu não, para falar a verdade, nem lembro dos nomes, sem brincadeira. Eu coloco assim numa mesa, sabe? Coloco numa mesa. Você já fez para o Náutico mais do que eu? E eu não estou falando o resultado, que aí é a minha obrigação. Aí eu sou pago para isso. Seu treinador. Trabalho. Eu estou falando chegar e fazer. Você está entendendo? Chegar e falar, não, deixa isso aqui eu vou doar. Não, vem isso aqui eu dou. Não, vem isso aqui eu faço. Semanalmente eu estou fazendo isso. Gosto. Prazer. Mas muitas vezes é coisa pequenininha. Daqui a pouco eu vejo aí, pô. Deu fruto. Pô, vamos comprar isso aqui para colocar aqui, né? Você está entendendo? Coisas assim simples. Mas como tem coisas grandes. Uhum. Grandes. Né? Uma televisão que precisa. Então, nós trocamos muita coisa. Por isso que eu falo, o hotel do Náutico hoje é hotel mesmo. Da arrumadeira aos equipamentos. Com a ajuda de todos, trocamos cama, trocamos todas as televisões, colocamos, eu acredito que tem mais de 15 ar-condicionados nas trocas, colocamos ar-condicionados em outras estruturas. Posso falar aqui publicamente, aqueles meninos do Timbucast nos deu uma força do dia que eu fui lá, abriram um Pix lá, compramos, através das doações, compramos 2 geladeiras, 2 freezer, tudo isso é necessário para você falar, eu tenho uma estrutura de trabalho. Porque também vem um lado econômico, de economia. Quando você fala, mas para 2 freezer, 2 geladeiras, você não imagina a importância aonde você fornece mais de 130 refeições por dia. O que é isso? O que representa isso? O ar-condicionado não é mole você estar dentro de um departamento médico, de uma sala de fisioterapia. Como é que você não vai ter um ar-condicionado? Se tratando de Recife, como é que a cozinha não vai ter um ar-condicionado, o depósito não vai ter ar-condicionado? Então, essa estrutura ela foi moldada quando nós chegamos e vamos, com a colaboração de todos e com as pessoas dos departamentos trabalhando muito bem. O departamento comercial trabalhando muito bem, ajudando. É o departamento de comunicação. Todo mundo. Você entende? É o presidente do clube. Tá difícil. E aí, nesse caso, você falou aí agora, estrutura, comunicação, você participa de toda essa movimentação, de tudo aí no caso? Tudo. E em relação já que você participa, e como é que está o critério que está sendo feito e como é que está a movimentação em termos de contratação de jogadores? Como é que você faz? É muito tranquilo, né? Guilherme que faz a frente. Uhum. Guilherme que faz a frente, claro. Tudo passa pelo presidente do clube. Certo. Nós temos um orçamento, vamos trabalhar em cima desse orçamento. Não atingiu a totalidade do orçamento, porque o clube, vamos segurar um pouco, porque dá esse problema do orçamento, problema de venda na questão da televisão com a CBF, com a Liga, né? Então tá difícil. Então, seguramos, problema zero. Trabalhamos dentro do orçamento, o presidente dá liberdade. Se a gente contrata o jogador, tá entendendo? Se a gente contrata o jogador, ele tem a confiança da nossa indicação, daquilo que nós estamos contratando. Ele não discute isso. Ele está sempre preocupado com o orçamento final. Não atingiu. Ele pediu para parar as contratações, mostrou para a gente, acabou.
Acabou, nós somos aliados do clube. Nós não vamos fazer nada que vá trazer transtorno para o clube. Tá entendendo? Então é desse jeito. Agora, as renovações foram todas feitas pela direção. Foi o Ítalo que assumiu as renovações. As contratações, aí nós fizemos. É isso, Guilherme, praticamente. Toda a condição. Toda a estrutura de contratação e renovação, mas evidentemente, no caso das renovações, foram jogadores que você... que nós indicamos. Quero eles. Não, é isso que queremos. É isso que eu falo. A negociação o clube fez. Nós vamos ficar com esse, vamos ficar com esse, vamos ficar com aquele. E a contratação, você indica... Exatamente. Agora... também pode haver uma indicação da diretoria? Pode. Troca. Não, daqui a pouco eu tô chegando amanhã no clube, o Bruno chega para mim e fala, olha, ele tem ótimos contatos já, ele é um cara do mundo da bola, sabe? Chega, o cara me falou que pode ter chance de trazer esse jogador. Ótimo, vamos lá. Nós vamos buscar no nosso trabalho. Aí entra a nossa pesquisa. E o planejamento, você tocou no assunto financeiro. O planejamento de trabalhar o Náutico hoje, uma folha salarial de quanto aí do elenco? Olha, o Bruno tinha nos liberado 2,5. Nós estamos aí com 1.700 para 1.800. Tá mais que isso. Então tem uma mas nós vamos respeitar sempre a posição dele. E todas as contratações no aspecto financeiro, mesmo não precisando, pela relação que ele colocou profissional com a gente, mas nós passamos por ele. Todas. Os valores, essas coisas, porque eu acho isso fundamental. O regime que o Bruno colocou é um regime presidencialista e acreditando naquilo que eu acho que é muito importante, nos profissionais. E ele tem que ter confiança nesses profissionais para fazer isso. Então, o Guilherme tem uma relação muito boa com o Bruno, muito boa, uma relação profissional. Ela já existia, ela passou a existir quando nós saímos daqui na primeira vez, depois daqueles episódios ali. Muito boa relação. Nós, inclusive, nunca discutimos, nunca conversamos com o Bruno com a possibilidade de ser presidente. 2 meses antes, ele nos visitou em Belém, mas assim, ele foi fazer um trabalho lá e aí nós encontramos como é que o Bruno vai em Belém, nós vamos tomar um vinho, nós vamos bater um papo. E ele estava muito, assim, ainda achando que não tinha nada a ver e tal, e aí a coisa aconteceu, né? E essa relação, primeiramente, ela é muito profissional, porque o Bruno é técnico. O Bruno é técnico, eu adoro isso. Eu acho até ele, acho ele um pouco frio demais, mas tem um lado positivo. E essa relação com os profissionais do clube, o Bruno nos deu muita liberdade de montar a nossa estrutura. O staff técnico, ele nos deu toda a liberdade. Você entende? Tudo que nós colocamos para ele, sabe? Tudo que eu falo em relação à estrutura nossa ali do futebol, tivemos o apoio dele, como tivemos negação. As pessoas acham, o Hélio dos Anjos e Guilherme tem a chave do clube. Não funciona bem assim. Primeiro que eu sou um cara que eu tenho a minha educação, né? Eu sei que eu não sou o presidente do clube, eu devo satisfação ao presidente, a diretores. Só que quando muitas vezes te contrata, né, o negócio tá ruim. Tá feio, tá tudo, e faz parte da minha vida. Quer dizer, aí você consegue resolver com a ajuda de todos, fica parecendo que por você ter participado dessa ação de resolver, você virou dono. E pela minha maneira de ser. E o Guilherme também. E é isso que ele tem que ser. O Guilherme parece você, rapaz. É isso que ele tem que ser. Voz, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas acham que você tem uma postura arrogante, que você tem isso, que você tem aquilo. Não, eu aprendi uma coisa na minha vida e ensinei para ele. Não tenha medo de tomar decisão. Nós não temos como agradar a todos. Nós mexemos em todas as áreas do clube. Nós mexemos, orientamos, o clube quer fazer, faz. Se não fizer, não é problema nosso. Em todas as áreas do clube, tínhamos ótimos profissionais. Alguns quiseram continuar, outros não quiseram. Trabalhamos para mudar um pouco os processos dentro do clube. Porque nós achamos que assim é uma administração moderna
do futebol, tá? Esquece as outras áreas, não é assim, tá? Do futebol. Mostramos, colocamos para o clube, colocamos para o presidente, mostramos os números que poderiam melhorar com aquelas mudanças. Alguns nós demos liberdade de, olha, topa, o processo vai ser esse, você topa? Ah, não sei, para mim pode ser. E para isso você contratou mais profissionais para exercer essa nova... É uma nova estratégia, é uma nova logística? Nós mudamos alguns processos, né? O mais recente não, um dos processos foi você mexer nas áreas que resultado no campo. Então, auxiliar de preparação física, fisioterapia, é isso. Eu acho que todo mundo coloca que houve uma mudança total no departamento médico, o Hélio dos Anjos quis, assim, nenhum médico que saiu do Náutico, nós falamos, não queremos você, nenhum, todos foi por opção deles. Agora, nós apresentamos um processo. E eles não toparam o processo? Eles não toparam o processo. Quer dizer, tem como explicar de que forma seria esse processo? Olha, o Bruno achou por bem que ele ia abrir mão da vice-presidência médica para ter um coordenador médico. Você entende? E que o vice-presidente, o diretor médico, ele é um cargo estatutário, né? Mas a gente vê que dentro desse processo nós estávamos tendo alguns problemas. É estritamente profissional, mas não é profissional de falta de capacidade, não. Nós perdemos um médico sensacional, o Marcelo, que é do joelho, sensacional. Muito bom, mas muito bom, muito. Aquele caso do Vilela, foi ele, não contrata. Por causa disso e disso, não contrata, acabou. Pô, as cirurgias desses meninos aí, ele, capacidade. Eu senti muito, sinceramente. Mas, a partir do momento que acabou mexendo no diretor médico, né, eles foram fiéis. Saiu também. E nós somos muito ágeis e rápidos. E o Náutico é uma marca que qualquer um quer trabalhar no Náutico. Não vem com essa história, não. Porque é muito simples. Eu sou médico responsável pelas cirurgias do joelho dos jogadores do Náutico. Não, tem claro. Você tá entendendo? O meu consultório muda. Então é a vida, eu sei disso. Eu já tive médico, eu peguei novinho e tornou-se presidente do clube. Você imagina bem. E junto a isso, não é só porque ele era bonitinho, porque ele foi bem sucedido também na sua profissão. Ele era uma clínica que tinha uma sala, hoje ele tem um hospital de ortopedia em Goiânia. Então, e tudo é assim na vida. E a gente, nesse momento, nós optamos por outra situação. E como o Náutico é uma marca muito forte, 48 horas nós estávamos com outro... Isso passou, por exemplo, você falou da comunicação também, você também fez algum tipo de... Não, deixa eu te mostrar uma situação aqui. Terminando esse assunto do departamento médico, e conseguimos um coordenador médico. Quando eu falo conseguimos, é o Náutico, né? Nós todos conseguimos um coordenador médico. A equipe foi montada. Em 48 horas para retornamos um belo médico, o Dr. Fábio, voltou também, muita capacidade. Agora, nada a reclamar da qualidade médica dos médicos que estavam. No momento algum, tanto que eu falo para você com toda sinceridade, ninguém foi demitido. Todos optaram por sair. E não foi criada uma situação para eles saírem, não. Tá? Quando o coordenador médico assumiu, ele propôs, conversou com todos e tudo. Todo o respeito por eles, todo, né, em cima disso. Comunicação é a pior coisa no futebol, e você já trabalhou nessa área, trabalhou em todos os sentidos, é algum setor do futebol, e isso tem em todos os clubes, querer ser mais importante do que o futebol. O Náutico existe por quê? Com toda sinceridade, com todo respeito, né, que o futebol do salão do Náutico teve, com o Remo, todos a gente respeita, é uma história linda, por sinal, mas é o futebol. É o carro-chefe. E eu vou citar, é assim Santa Cruz, é assim. Então estamos daqui porque é assim a esporte e tal.
E nesse leque de modernidade, de coisas importantes que rodeiam o futebol, as pessoas começam a sentir mais importante do que o próprio futebol. Bom, peraí, meu irmão. Não pode. Não tem como. Nós damos. E aí um setor ou outro estava assim, já meio. E não é eu, não. A gente discutiu, o Bruno já estava vendo, todo mundo. E a gente, com a experiência que a gente tem, a gente. Você está entendendo? Mostra aí a verdade. Uma forma de trabalho. E aí eu tenho, não vai ser bom assim, porque a imagem do clube, a venda da imagem do clube, todo mundo tem. É como eu falo hoje, o departamento comercial do Náutico está super atuante, tá desenvolvendo um belíssimo trabalho e tomara, por isso que eu falo, 3 anos, 4 anos, porque não é fácil. O departamento de comunicação do Náutico, a menina que assumiu, que é a coordenadora agora, a Renata, dá luta, pega no batente, sabe? Pega no batente mesmo. É como você diz na minha serra, ela pega no chifre do boi mesmo ali. Quer dizer, são pessoas assim, sabe? Então, nesse meio tempo, quando a gente sentiu que estavam mais importantes do que o próprio futebol, a gente tem que fazer um alerta. Você está entendendo? Uma vez aconteceu uma vez de uma viagem nossa. A principal pessoa do clube hoje é o presidente. A maior representatividade que nós temos. Ficamos 3 dias viajando. 3 não, 4 ali, o presidente, é muito difícil o cara abrir mão da sua vida, dia do dia. Seu dia a dia, até do clube. Muitas vezes você abre mão da administração do clube, porque você está lá. Pois é. E aí eu vi um vídeo institucional da viagem, sem a imagem do presidente em nenhum momento. Tipo assim, o presidente nos acompanhou, ganhamos o jogo. Velho, eu acho isso uma falta de... Entendi. Você é um profissional da área, né? Não tem como você... Pequenos detalhes você não pegar, tá vendo? E aí eu sou assim, dificilmente eu vou ali na pessoa e bato no ombro dele e falo, você está fazendo isso errado. Calma. Não. Eu sou observador. Isso eu aprendi na minha vida. Então fica mesmo. Pego uma, pego 2, pego outra ali e tal. E vou. Uma hora eu vou ter que tomar uma decisão. Se é da minha alçada, como é futebol, sabe? Eu tomo decisão sem pensar 2 vezes. Porque na hora que eu vou tomar essa decisão, eu já venho observando. Maturando. Entende? Venho maturando. Eu acho que temos, assim, coisas que cresceram muito no Náutico. Eu falo para você, hoje eu entrei no meu apartamento do Náutico, foi como se eu estivesse entrando no hotel que nós ficamos, no meu apartamento. Até o dobrar da toalha, parecido com o hotel. Tudo perfeito. A preocupação nossa é muito grande com isso. E agora a preocupação, então isso é um dado importante, quando eu falo disso, vem a alimentação, vem o departamento de fisiologia, vem tudo. Nós estamos mexendo, graças a Deus, o clube está conseguindo mexer em tudo isso. Hoje, por exemplo, trocamos a televisão da sala da comissão técnica, porque é o lugar que nós mais trabalhamos. Se discute tudo lá de jogo, tudo. O que baixou, a gente, vamos colocar aqui, vamos discutir aqui. Tinha um desenvolvimento diferente, ficava muito dentro da sala da análise. O analista ele me traz subsídio. Nós todos temos que ver. A parte técnica toda tem que ver o subsídio que ele trouxe para a gente usar. Todo mundo vê. Televisão, 40 polegadas, 50 polegadas, um pouquinho distante. Temos um caixa agora que nós conseguimos organizar, sabe? Caixinha ali, um dinheiro ali para as coisas emergenciais. Não. Nós colocamos uma televisão que tem que ser, porque uma televisão de 70, ela é muito mais, é muito melhor, você visualiza tudo melhor. Sim. E é para trabalho, ela é única e exclusiva para trabalho. Então, tudo que a gente está podendo fazer, nós estamos conseguindo fazer. Com ajuda, porque o Náutico é assim mesmo. São doações, são os departamentos correndo atrás. E agora nós vamos bater sim, sabe? Nós vamos bater. A estrutura da academia, ela tem que melhorar e muito. E nós vamos correr atrás. O custo é totalmente diferente.
Eu sonho com um aparelho no Náutico que custa 400 mil, mas é aquilo que eu falo. Então, CRB é o CRB? É da região? É. CRB tem, Vila Nova tem, Goiás tem, tá? Mirassol tem 2, né? Cuiabá tem 3, Atlético Goianiense tem, todo mundo tem. Então, tá precisando não ter. Não tem né? como. Não tem. E a gente vai bater nisso. Vai bater. Nós temos pessoas do conselho mais jovens que estão entendendo esse anseio nosso. Nós temos os alvirrubros mais antigos, tradicionais, também nos ajudam nesse sentido, né? E eu não tenho vergonha de pedir. Eu não tenho vergonha de pedir, porque eu não estou pedindo para mim. As pessoas têm que entender que tudo isso que nós estamos tentando construir no Náutico, daqui a pouco eu não vou usufruir nada. Daqui a pouco, sabe como é que é futebol? Daqui a pouco eu tira, né? Agora, vai ser uma estrutura que vai ficar aí para 10, 15, 20 anos. Agora, bom, com certeza o torcedor do Náutico está satisfeitíssimo com essa questão, dessa preocupação sua com a estrutura do Náutico. Mas aí o torcedor é torcedor e vai querer saber de quê? O time do Náutico tem condições de disputar uma Série B para subir, para disputar pelo título? Como é que você está vendo essa Série B agora? Eu coloco para todo mundo. Já está prestes a começar. Está prestes a começar. Eu coloco para todo mundo. Todos os 20 clubes têm direito de sonhar, né? Claro. Todo mundo começando do zero. Agora todo mundo também tem direito de ser realista. Né? Então tem que ser realista. Tem o famoso pés no chão. O que nós queremos no Campeonato Brasileiro, e estamos trabalhando para isso, tanto que o elenco está montado com essa característica. A característica é simples no Náutico hoje. Entendeu? Ninguém pode sonhar em ser maior do que o clube. Não tem jogador, não tem treinador, não tem ninguém. Não tem ninguém que pode sonhar ser maior do que o clube. Então o jogador que vem para cá, ele sabe qual vai ser o ambiente dele. Ele sabe que ele vai ser exigido, ele sabe que ele vai ser comandado, ele sabe que eu não empurro debaixo do tapete qualquer problema. Né? Então o jogador sabe. Isso nós fizemos questão de trazer assim. E independente disso, a parte de saúde física, que é fundamental, né? Eu fico vendo as pessoas muitas vezes falam assim, o Hélio deixou fulano embora, não sei o que, podia, pá. Há muito tempo que eu não tinha um meia. Que em 3 jogos ele fez 11 km nos 3 jogos. E que em todos os 3 jogos ele começou com 8, 9 e 10% em alta intensidade desses 11 quilômetros, que é o Dodô. E quando nós vimos, eu gostei dele jogando. Vamos atrás dos números. Quando o Guilherme passou para mim, papai, estou mandando os números para o senhor do Dodô. O senhor nunca teve um meia com esses números. E é isso. Não é porque ele está entusiasmado que veio para o Náutico, não. É ele. É assim. Nós vamos tentar fazer melhor. Então, o que nós estamos trabalhando, e vamos entrar para o brasileiro, para atingir 45 pontos. Sabe o que acontece? Se a gente atingir cedo, no normal, por que nós não vamos entrar para buscar 60? Para buscar 65? Você está entendendo? Nós temos que entrar nisso, e é a realidade. E eu falo para você, todos, que eu sei, todos pensam nisso primeiro. 45. Que 45. É o número mínimo ali. Vai ter camisa? Tem camisa pesada? Tem. Como o Náutico. Tem camisa pesada do próprio esporte, tem camisa pesada. Não é essa série bem cartilha. Agora, todo mundo assim, ei, vamos começar? Vamos lá. 45 pontos, todo mundo fala assim. E vai para a guinada final. Quem tem estrutura tem, por isso que eu estou buscando a estrutura. Porque a estrutura, daqui a pouco, você não ganha jogo por causa dela. Um jogo você não ganha, mas o campeonato você ganha. Porque futebol é assim, é a consistência, né? E é você, num país com problemas seríssimos, né? Geográficos. É isso, difícil. Tudo longe. Se você não tem a estrutura, se você não tem como recuperar esse jogador, depois que você o contratou, você já tem problema. E eu falo para você uma coisa, hoje o jogador dificulta e não gosta mais de vir para clube que não tem estrutura. Não gostar. Ele faz de tudo para não vir. E vou falar uma coisa para você, e eu citei isso, não recebemos não na cara. E eu sei por quê. Era isso, foi isso. E eu tenho que respeitar. Eu tenho que entender por quê.
Um time com estrutura para recuperação dele, de jogo, queira ou não queira, isso aí, em 2 anos ele trabalhando num clube estruturado, ele tem tudo para recuperar do jogo e tudo, ele prolonga a carreira dele mais 1 ano, lá na frente. Em vez de ser aos 36, aquilo que ele recebeu do clube com estrutura, que hoje ele já tem cabeça para isso, e o próprio agente do jogador já tem cabeça, peraí, nós vamos para aquele clube ali, tem uma estrutura melhor, os caras são então o jogador vai ficar melhor lá, aí vai embora. Então é isso que eu quero que o torcedor e as pessoas têm que entender, que quando a gente fala de estrutura, é por causa da competitividade de mercado. E por causa também de você aprimorar o jogador melhor. Tem condições de melhorar. Quer dizer, então no ano passado, eu vou falar com você, não tinha praticamente tinha um aparelho em bom funcionamento dentro da fisioterapia do Náutico. Nós tínhamos um aparelho em São Paulo com mais de anos, porque foi para recuperar e não voltou. Perdeu o voo de volta. Tá entendendo? Então isso aí foi com a ajuda dos grandes alvirrubros. É isso aí a parte da fisioterapia. Por quê? Né? O jogador entra lá, você não tem condições de recuperar, olha o prejuízo. Em vez de ele ficar 30 dias, ele fica 60. 60 dias você multiplica o salário dele, um exemplo, que ele ganha 50. Você teve prejuízo de 100, prejuízo financeiro e prejuízo técnico, porque ele fez falta lá dentro. O financeiro é esse de 100. E se você tiver que contratar outro? Você está entendendo? Ô, professor, eu estou interrompendo, mas eu estou curioso em relação a isso. Você tem um grupo fechado já? Não. Está aberto ainda para as contratações aí? Não, eu falo com o pernambucano, mas vai ter a Série B. Você quer contratar mais quantos aí para? Eu acho que nós vamos ser necessários na Série B, por tudo que eu estou vendo. Deixa eu te aqui, 1, 2, 4. Eu acho que uns 5 jogadores aí, né? 5 jogadores aí. Pelo menos até. A gente está em janeiro, até março fechar aí? Não, pode ser que até março não, sabe? Até março pode ser que não, que aí eu tenho algumas coisas para ver com o clube. Mas eu acho assim, na primeira janela, nessa janela que está acabando, que vai acabar em março, você pode aí sim, tem chance ainda de você criar uma situação para 2, 3 jogadores. Mas eu acho que na segunda janela, se os 45 pontos estiver ali começando a você enxergar, aí você pode dar a guinada, porque futebol é momento, né? Aí vem o entusiasmo. E também vai ter a girada do mercado, aí você vai ter as peças que vão ficar soltando. Você pode ter certeza. Olha, jogador que há 30 dias o empresário, com todo direito, não dá para conversar com vocês. Hoje já pega o telefone. Já liga conversando. O cara tá esperando para fora, tá esperando Série A, tá esperando isso, e já tem 30, aí já tem 60 dias que o jogador dele não roda, não tem dinheiro, não aparece dinheiro, o salário tá sem salário, né? Aí começa. Né? Eu vou ser sincero com você. Hoje o Guilherme chegou para mim, eu tô no meu apartamento lá, eu tô fazendo um curso de Media Train e estou me preparando que eu vou fazer uma palestra para uma empresa dia 30, em Gravatá, é uma empresa daqui que vai fazer um encontro lá, vou fazer. E aí eu estava me preparando essa palestra e o Guilherme chegou e falou assim: pai, deixa eu te contar um negócio, senhor. O empresário de fulano ligou aqui para mim agora. Eu falei: rapaz, pois é. Esperou lá fora, não veio aqui, tal, tá aqui. Você vê, ele foi muito respeitoso com a gente, porque as pessoas têm essa consideração comigo, principalmente assim, em termos de nome, né? De nome no mercado, né? De pessoa de respeito. E aí hoje ele falou: olha, eu estou avisando que as coisas não estão acontecendo do jeito que até o meu jogador pensava e eu também. Então, qualquer coisa nós estamos à disposição. Então, é assim. Tá? E como é que tá? Não, mas eu não sei mais. Sabe por quê? Foi isso, uma das coisas. Eu saí muito rápido do clube, né? Para mim vir te atender. Eita, rapaz, então acabei atrapalhando aqui. Não, mas era só para o Guilherme me avisar, sabe? Se teve alguma coisa, né? Nós estamos, assim, um pouco impedidos de abrir negociação, porque nós temos o presidente nos colocou numa situação que a gente tem que respeitar, né? Mas você vê como é que são as coisas. Começa assim. Começa, ou estou esperando Série A e nada, aí ele vai esperar a Série A até a outra janela? Não vai estar. E aí? Então, tem conta para pagar, né? Tem conta de nós todos, né? Professor Hélio,
Muito obrigado. É isso, Marcelo. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, ainda tá me devendo, veja como eu sou chato. Sim. Uma entrevista, um bate-papo aqui sobre as coisas do Recife, sobre música. Eu não fiz essa entrevista ainda. Mas é porque quando a gente começa a falar de futebol, eu acho aí, meu amigo. Hoje mesmo eu tava indo pro carro. É muita música, né? Aí, rapaz, eu tava escutando um forró do Alceu Valença, mas que coisa mais linda do mundo. Eu fiquei encantado. Quer dizer, eu já devia ter escutado há muito tempo. Não estava lembrado. Não estava lembrado. Assim, no Netflix, Spotify, ele tem muito isso. E agora vem muito, porque vem carnaval, vem essas coisas. Aparece cada coisa assim, sensacional. Essa eu coloco já na minha... Como é que chama? Na playlist. Já coloco no meu playlist, que eu tenho um playlist das pernambucanas, tenho um playlist das nordestinas. Aí você mandou umas pra mim, de rock, de... Não, tem. Pois é. A gente ainda vai bater um papo sobre isso, vamos sim. Música e tal. O futebol é uma coisa que apaixona e que... Rapaz, a gente se desgarrar, é uma cachaça. É uma cachaça. Mas enfim, bacana demais. Nada. Obrigado. E o bom daqui que você contou história. Eu te agradeço a oportunidade e te peço desculpa de não ter te atendido antes. É isso. Mas agora nós estamos aqui. Estamos de volta. Valeu, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência e dizer para que vocês compartilhem esse bate-papo legal com o Técnico Hélio dos Anjos. Compartilha, comenta e também marca sininho e deixa o like, que é importante pra gente. Esses papos de blogueiro eu tô aprendendo. Tem que aprender, né, meu? Tô chegando lá. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima.